Um único trilho ferroviário, com aproximadamente 100 metros de comprimento, pode pesar mais de 6 toneladas. Trata-se de uma barra de aço extremamente resistente, capaz de suportar imensas tensões estruturais e resistir a décadas de uso contínuo em condições extremas. Mas você já se perguntou como o ferro é processado e transformado nessas incríveis barras de aço? No vídeo de hoje, visitamos algumas empresas especializadas na fabricação de trilhos gigantes, além de verdadeiras fábricas móveis, para descobrirmos juntos como os trilhos de trem são produzidos e instalados nas ferrovias. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. As linhas ferroviárias de alta velocidade transportam trens que atingem a impressionante velocidade de 350 km por hora, o equivalente a um carro de Fórmula 1 em plena velocidade. Mas ao contrário de um carro de corrida, que pesa cerca de 800 quilos, um trem pesa centenas de toneladas. Os trilhos convencionais não suportariam as tensões extremas dos trens de alta velocidade. O problema principal está nas juntas e nos ângulos agudos ao longo da via. Em trilhos tradicionais, cada passagem do trem sobre uma junta gera um impacto e o característico ruído metálico. A 300 km por hora, esses pequenos impactos se transformariam em fortes golpes, capazes de danificar a estrutura e até causar graves acidentes, como o descarrilamento do trem. Para garantir uma viagem suave e segura, a solução é eliminar completamente as juntas e projetar curvas extremamente suaves. Isso exige a fabricação de trilhos contínuos, com comprimentos que podem ultrapassar o de um campo de futebol. Mas como uma peça de aço tão grande é fabricada? A história desses trilhos gigantes começa nas indústrias especializadas, e o processo é um espetáculo visual. Primeiro, minério de ferro, coque e calcário são introduzidos em um alto forno. Lá dentro, a queima do coque gera temperaturas que ultrapassam os 1.600 graus Celsius, fundindo completamente o minério e separando suas impurezas. O ferro líquido se acumula na base do forno, enquanto as impurezas formam uma escória que flutua na superfície e é removida. O metal líquido é então transferido para grandes panelas, onde sua composição química é ajustada com a adição de elementos como carbono e manganês, garantindo resistência e durabilidade. Essa liga segue por canais revestidos com material refratário, que a protegem do contato com o oxigênio. O aço fundido então é direcionado para moldes refrigerados, onde começa a se solidificar em blocos contínuos chamados tarugos. Ainda incandescentes, esses tarugos são cortados com maçaricos de acetileno em comprimentos de 12 metros e deixados para resfriar naturalmente. Em seguida, são transportados para um forno de reaquecimento, onde permanecem por 7 horas até atingir uma temperatura de cerca de 1.250 graus Celsius, tornando o material mais maleável para as etapas seguintes. A partir daí, uma nova barra incandescente surge a cada 5 minutos. Antes de entrar nos laminadores, o aço quente está coberto por uma camada de óxidos chamada carepa. Assim que deixa o forno, ela é atingida por jatos de água de alta pressão, que ao entrar em contato com o calor extremo, vaporizam instantaneamente. Essa expansão violenta remove qualquer impureza do aço, deixando a superfície do metal pronta para a próxima etapa. Com a superfície limpa, o tarugo segue para uma sequência de laminadores, enormes conjuntos de rolos de aço que giram com força colossal. A cada passagem, o tarugo é comprimido e alongado, reduzindo sua espessura e ganhando forma. Esse processo acontece em várias etapas sucessivas, cada uma ajustando o formato com precisão milimétrica. O que antes era um bloco maciço começa, pouco a pouco, a se transformar no perfil característico de um trilho, com base larga, alma estreita e cabeça arredondada. Com precisão, esses rolos esticam o metal a comprimentos de até 120 metros.
Ao final da laminação, o trilho ainda está extremamente quente, mas agora já possui sua forma final. É nesse momento que ele recebe suas marcações. O aço ainda incandescente passa por sistemas que gravam em sua superfície informações como o nome do fabricante e o tipo do trilho. Depois das marcações, o trilho é cortado no comprimento estipulado e segue para uma longa linha de resfriamento controlado. Ao longo desse percurso, sua temperatura diminui gradualmente, evitando tensões internas que poderiam comprometer sua resistência. Embora já tenha sua forma final, a região superior, onde as rodas fazem contato, ainda está relativamente macia. O resfriamento controlado altera a microestrutura do aço, tornando essa região muito mais dura e resistente ao desgaste. O resultado é uma superfície capaz de suportar o contato contínuo com as rodas, reduzindo a degradação ao longo do tempo. Isso não apenas aumenta a vida útil do trilho, que pode ultrapassar décadas de uso intenso, como também garante maior estabilidade e segurança para trens em alta velocidade. Quando o trilho sai do processo de resfriamento, ele não está perfeitamente reto. Para corrigir isso, ele é alimentado em uma máquina de endireitamento. O trilho passa por dois conjuntos de rolos de grande diâmetro. O primeiro pressiona o aço verticalmente para cima e para baixo, e o segundo o pressiona horizontalmente de um lado para o outro. A máquina dobra o trilho além do seu ponto de curvatura natural, forçando as fibras de aço a se realinharem. É um equilíbrio delicado. Se for aplicada pouca pressão, o trilho retorna à sua curvatura original. Se for aplicada muita pressão, o aço enfraquece. Sensores a laser medem o desvio e ajustam automaticamente a pressão dos rolos. Uma vez que esteja perfeitamente reto, é hora de dar-lhe suas dimensões finais. As extremidades geralmente apresentam pequenas deformações devido ao processo de laminação. Essas partes são cortadas com serras circulares de grande diâmetro refrigeradas à água. O corte deve ser perfeitamente perpendicular para que não restem folgas quando o trilho for soldado à via férrea. Antes de sair da fábrica, cada trilho passa por uma inspeção minuciosa, avançando pela linha a cerca de 1,5 metros por segundo. Um sistema de câmeras e lasers analisa continuamente sua geometria, detectando qualquer desvio com precisão de décimos de milímetro. Pequenas variações podem parecer insignificantes, mas ao longo do tempo são capazes de gerar desgaste irregular nas rodas e comprometer o desempenho do sistema. Em seguida, testes magnéticos entram em ação. Ao magnetizar o aço, qualquer descontinuidade na superfície provoca variações no campo magnético, revelando trincas invisíveis a olho nu. Já os sistemas ultrassônicos emitem ondas sonoras que atravessam o material, identificando inclusões, impurezas ou microfraturas internas. Se o sistema detectar qualquer anomalia, o trilho é imediatamente separado para uma inspeção manual mais detalhada. Defeitos críticos resultam na rejeição da peça. Afinal, a segurança de milhares de passageiros depende da integridade absoluta de cada trilho instalado. O desafio final é o transporte. Mas como transportar uma barra de 120 metros e 7 toneladas? Guindastes equipados com eletroímãs gigantes levantam os trilhos com uma força impressionante. Eles são colocados em vagões ultralongos, separados por poucos centímetros e protegidos por suportes e amortecedores para evitar que se toquem. Qualquer dano durante a viagem poderia comprometer o aço e obrigá-lo a retornar ao forno. Mas como esses trilhos são instalados? Para isso, entra em ação uma máquina conhecida como trem de renovação de via. É basicamente uma fábrica sobre rodas com centenas de metros de comprimento, capaz de executar todas as etapas do processo. Essas máquinas podem assentar entre 500 e 2.000 metros de trilhos por dia, algo que antes exigia semanas de trabalho e centenas de operários. A máquina avança lentamente sobre o leito ferroviário enquanto braços hidráulicos posicionam os longos trilhos. Esta é a parte mais impressionante. Um sistema interno movimenta os dormentes de concreto por meio de esteiras, enquanto roletes guiam os pesados trilhos de aço, depositando-os com precisão sobre as placas de apoio. Assim que o trilho é posicionado, unidades automatizadas fixam as presilhas, garantindo firmeza e ao mesmo tempo a flexibilidade necessária para absorver a expansão térmica.
Em seguida, entra em ação a máquina de compactação. Equipada com hastes vibratórias, ela penetra no lastro e faz as pedras se acomodarem embaixo dos dormentes. O resultado é uma base estável, perfeitamente nivelada e com a inclinação exata necessária, especialmente nas curvas. Para que os trens de alta velocidade possam viajar a mais de 300 km por hora em total segurança e sem o ruído característico das juntas, os trilhos são soldados, formando uma única peça contínua com quilômetros de extensão. Um molde de cerâmica é colocado ao redor da junção dos dois trilhos, deixando um pequeno espaço entre eles. Em um cadinho acima do molde, uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada, iniciando uma reação química que atinge cerca de 2.500 graus Celsius em poucos segundos. O aço líquido flui para o molde, preenchendo o espaço e fundindo as extremidades dos trilhos em uma única estrutura contínua. Após o resfriamento, o molde é quebrado e uma máquina esmerilha a superfície até que a junção se torne quase imperceptível ao toque. E é assim que os trilhos são fabricados, instalados e soldados, formando linhas contínuas capazes de suportar o peso e as altas velocidades dos trens com suavidade e segurança. E se gostou deste episódio, deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste vídeo. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.